Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A funerária, uma construção simples e discreta, estava sob os cuidados de um homem experiente no ramo, conhecido por sua dedicação ao trabalho. O diretor funerário, cujo nome era Harold, tinha décadas de experiência em lidar com o que muitos consideram o lado mais sombrio da vida e a morte. Ele era uma figura respeitada na comunidade, conhecido por ser cuidadoso e reverente no tratamento dos falecidos, algo que lhe dava uma reputação sólida entre os habitantes. No entanto, nada poderia tê-lo preparado para os eventos que estavam prestes a acontecer. Tudo começou quando Harold foi chamado para cuidar do corpo de um homem idoso que havia falecido de causas naturais. O homem, de nome William, era um residente local que havia vivido seus últimos anos em tranquilidade, cercado pela família e amigos. Seu falecimento, embora triste, não foi inesperado. A morte veio suavemente para ele, sem grandes dramas ou sofrimentos aparentes. Sua família, desejando um funeral simples, confiou a Harold o corpo do falecido, e foi assim que ele começou o processo que realizava tantas vezes antes, sem imaginar o que estava por vir. Naquela noite, Harold ficou sozinho na funerária, como de costume. A escuridão da madrugada envolvia o local, e o silêncio, interrompido apenas pelo farfalhar do vento do lado de fora, parecia aumentar a tensão no ar. Harold trabalhava em seu escritório, revisando os preparativos para o funeral de William, enquanto o corpo do falecido aguardava na sala de preparação. Nada parecia fora do comum, até que algo estranho começou a acontecer. Enquanto se preparava para embalsamar o corpo, Harold percebeu um detalhe que chamou sua atenção: o cadáver não estava na posição em que ele havia deixado. Inicialmente, pensou que fosse fruto de sua imaginação, um pequeno erro em sua memória. No entanto, ao verificar novamente, ficou claro que o corpo havia mudado de posição. William, que antes estava deitado pacificamente na mesa de metal, agora parecia estar ligeiramente inclinado para um dos lados, como se tivesse se mexido. Intrigado, Harold ajustou o corpo novamente e continuou com seu trabalho, acreditando que poderia ser uma questão de movimentação involuntária pós-morte, algo raro, mas não inédito. Porém, o que começou como uma leve inclinação logo se transformou em algo muito mais perturbador. A cada vez que Harold voltava à sala de preparação, o corpo de William parecia ter se movido ainda mais. Primeiro, seus braços, que estavam cruzados sobre o peito, foram encontrados caídos ao lado de seu corpo. Depois, o cadáver foi encontrado inclinado de forma ainda mais evidente, como se tentasse sair da mesa por conta própria. Harold começou a sentir um calafrio subindo pela espinha, algo que ele não costumava experimentar em seu trabalho. Ele havia lidado com muitos corpos ao longo de sua carreira, mas nada parecido com isso. O que começou como movimentos discretos logo se tornou algo mais agressivo. Durante uma das verificações, Harold encontrou o corpo de William quase caído da mesa de preparação, como se estivesse em uma tentativa desesperada de se levantar. A essa altura, Harold já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele começou a ouvir ruídos estranhos pela funerária, sons leves, como de passos arrastados, ou talvez de algo raspando o chão. Eram sons que ele não conseguia identificar completamente, mas que faziam o ambiente parecer cada vez mais opressivo. Com o passar das horas, os acontecimentos ficaram ainda mais sinistros. Harold, tentando manter a calma, decidiu ajustar o corpo mais uma vez, prendendo-o firmemente na mesa para evitar qualquer novo movimento. Entretanto, enquanto fazia isso,
sentiu algo que o deixou completamente abalado. O corpo parecia mais rígido do que o habitual, mas, ao mesmo tempo, ele juraria que havia um leve tremor nos músculos do cadáver. Era como se algo estivesse tentando mover o corpo de dentro para fora, uma sensação impossível de explicar. Certo de que algo muito estranho estava acontecendo, Harold deixou a sala de preparação e tentou distrair sua mente. No entanto, o silêncio da madrugada não ajudava. Os ruídos continuavam, cada vez mais altos e frequentes, e agora pareciam vir de toda parte. A funerária, que sempre fora um local de paz e respeito, começava a se transformar em um ambiente assustador e cheio de tensão. Harold começou a se questionar se estaria sofrendo algum tipo de alucinação. Talvez o cansaço estivesse afetando seu julgamento. Mas o ponto culminante da experiência veio algumas horas depois, quando Harold retornou à sala de preparação para dar uma última olhada no corpo de William antes de encerrar a noite. Ao abrir a porta, o que viu o deixou completamente aterrorizado. O corpo do falecido estava novamente fora da mesa, caído no chão, em uma posição impossível de ser explicada por um movimento natural. Parecia que o cadáver havia sido empurrado ou que, de alguma forma, tinha tentado rastejar para longe. A cena era perturbadora demais para ser ignorada. Harold, um homem acostumado à lógica e à razão, não conseguia encontrar nenhuma explicação racional para o que estava acontecendo. A essa altura, a única coisa que o impedia de abandonar a funerária era o respeito pela família de William e a responsabilidade que sentia em garantir que o funeral acontecesse conforme o planejado. Ele sabia que não poderia simplesmente deixar o corpo ali e sair correndo, por mais que a ideia de permanecer naquele lugar fosse cada vez mais assustadora. Ainda assim, o medo começou a tomar conta dele. Harold passou a evitar entrar na sala de preparação sozinho, optando por deixar a porta trancada e apenas verificar o corpo de vez em quando, à distância. Ele mal conseguia dormir nas noites seguintes, atormentado pelos pensamentos sobre o que estava acontecendo na funerária. As imagens do cadáver movendo-se inexplicavelmente e os sons estranhos que ecoavam pela funerária não saíam de sua mente. Na manhã do funeral, a família de William chegou à funerária sem saber nada do que havia ocorrido nas últimas noites. Harold, ainda abalado pelos eventos, tentou manter a compostura. Durante o velório, tudo parecia normal. O corpo estava devidamente preparado e colocado no caixão, pronto para a despedida. No entanto, o clima na funerária era pesado, e muitos dos presentes comentaram sobre uma estranha sensação de desconforto que pairava no ar. O funeral ocorreu sem maiores incidentes, mas, para Harold, o que aconteceu com o corpo de William nunca foi esquecido. Ele decidiu nunca mais falar sobre o caso com ninguém, guardando para si os detalhes mais perturbadores daquela noite. No entanto, as histórias começaram a circular pela cidade, e logo os moradores passaram a evitar a funerária, temendo que algo de sobrenatural pudesse estar acontecendo naquele lugar. Com o tempo, a pequena funerária fechou as portas, incapaz de continuar operando diante dos rumores e da reputação que ganhou. Harold se aposentou e mudou-se para outra cidade, levando consigo o segredo dos eventos aterrorizantes que presenciou. Muitos dizem que ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite, e até hoje, a história do cadáver que não queria ficar deitado é contada com arrepio por aqueles que conhecem a história. Era uma noite fria e chuvosa em uma pequena cidade do interior, onde a vida seguia em um ritmo tranquilo. As ruas estavam molhadas pela chuva que caía incessantemente, criando uma atmosfera melancólica e, de certa forma, mística. Naquele mesmo dia, um trágico acidente de carro havia tirado a vida de uma jovem chamada Clara, apenas algumas semanas antes de seu casamento. A notícia do seu falecimento espalhou-se rapidamente, e a cidade estava em luto. A perda de Clara, uma mulher amada e cheia de vida, deixou todos devastados. Seus amigos e familiares estavam ansiosos para se despedir dela de maneira apropriada, organizando um velório que seria realizado na funerária local. A funerária, uma antiga construção de tijolos vermelhos, havia sido o local de muitas despedidas ao longo dos anos. No entanto, naquela noite, o ar estava mais pesado do que o habitual. O velório de Clara atraía uma quantidade significativa de pessoas, todas dispostas a prestar suas últimas homenagens a uma jovem que prometia um futuro radiante.
A sala estava decorada com flores brancas, velas acesas e fotos de Clara sorrindo, refletindo a alegria que ela trazia para a vida de todos ao seu redor. A atmosfera era de tristeza, mas também de celebração, uma tentativa de recordar os momentos felizes que todos compartilharam com a noiva. Enquanto os convidados se reuniam, muitos começaram a relatar uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do normal. Sussurros e olhares nervosos percorriam a sala. Alguns visitantes afirmaram sentir uma presença ao redor, uma energia que parecia pairar no ar. Entretanto, ninguém podia imaginar o que realmente estava prestes a acontecer. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a se aproximar do caixão de Clara para se despedir. As lágrimas rolavam pelo rosto de muitos, e as histórias sobre a jovem eram compartilhadas em voz baixa. Entre as pessoas, estava Ana, a melhor amiga de Clara, que estava profundamente abalada pela perda. Ana tinha uma ligação especial com a noiva, e durante a preparação para o velório, havia se lembrado das promessas que fizeram uma a outra. Ambas sonhavam com seus casamentos, e agora, um desses sonhos havia sido brutalmente interrompido. Enquanto Ana se aproximava do caixão, uma sensação estranha a envolveu. Ela não conseguia afastar a ideia de que Clara estava ali de alguma forma, observando tudo o que acontecia. Ao olhar para o rosto pacífico da amiga, Ana sentiu uma mistura de tristeza e uma esperança inquietante. Ela fechou os olhos e sussurrou em oração, pedindo a Clara que a visse, que soubesse que todos a amavam e que ela nunca seria esquecida. Logo, algo peculiar começou a acontecer. Os convidados, que se sentiam emocionados, começaram a relatar que, em momentos distintos, viram uma figura vestida de branco circulando pela sala. No entanto, quando olhavam novamente, a figura havia desaparecido. Alguns afirmaram que era como se a noiva estivesse ali, vestida com seu lindo vestido de noiva, exatamente como ela teria se apresentado no dia de seu casamento. A imagem, embora fugaz, deixou os presentes intrigados, e muitos acreditavam que Clara estava de alguma forma presente em espírito. Quando Ana estava prestes a se retirar para tomar um ar, um vento frio atravessou a sala, fazendo as velas tremerem e apagarem-se repentinamente. Um murmúrio de surpresa percorreu o local. Nesse momento, o ambiente se tornou tenso. As pessoas começaram a olhar em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Os olhares se voltaram para o caixão de Clara, que parecia emanar uma aura estranha e inexplicável. Naquele instante, um grupo de amigos de Clara decidiu fazer uma homenagem especial. Eles pegaram seus instrumentos musicais e começaram a tocar uma canção que Clara adorava, uma balada suave que falava sobre amor e despedida. Enquanto a música ecoava pela sala, algo extraordinário aconteceu. Os presentes começaram a sentir uma onda de emoção percorrer o ambiente, e muitos deles, mesmo os mais céticos, não puderam deixar de acreditar que Clara estava ali, ouvindo as palavras que falavam de sua vida e seu legado. Ao final da música, um silêncio profundo tomou conta da sala. Era como se todos estivessem esperando por algo, como se a própria Clara estivesse se preparando para fazer sua última aparição. E, de repente, um sussurro suave percorreu o ar, um som que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Aqueles que estavam mais próximos ao caixão afirmaram que ouviram a voz de Clara, sussurrando um agradecimento por estarem ali, celebrando sua vida. O murmúrio foi tão claro que deixou todos em estado de choque. Era como se a jovem noiva estivesse se despedindo de cada um deles. A atmosfera na sala se transformou. As lágrimas, que antes eram de tristeza, agora eram uma mistura de alegria e saudade. Clara havia conseguido se comunicar com eles, mesmo após a morte, e a sensação de paz começou a envolver todos os presentes. Os amigos e familiares começaram a se abraçar, sussurrando memórias e histórias engraçadas sobre Clara, lembrando-se dela como uma pessoa vibrante e cheia de vida. Ana, profundamente emocionada, sentiu que era o momento de se despedir. Ela se aproximou do caixão uma última vez e falou em voz alta: Clara, eu te amo. Você sempre estará em nossos corações. Obrigada por tudo. Naquele momento, uma brisa suave soprou pela sala, fazendo com que as velas acendessem novamente. Todos os presentes sentiram uma onda de conforto e calor, como se a própria Clara estivesse dizendo que estava em paz. O velório de Clara terminou com um clima de celebração da vida e amor.
As pessoas deixaram a funerária com os corações aquecidos, sentindo que a jovem noiva havia feito uma última aparição para garantir que todos estivessem bem. Aquela experiência sobrenatural se tornou um marco na cidade, e as histórias sobre a noiva que voltou para se despedir começaram a circular, unindo ainda mais os moradores. Com o passar dos dias, a história de Clara e seu velório especial tornou-se uma lenda local. Muitos acreditavam que ela estava em um lugar melhor, rodeada por amor e paz, e que sua presença ainda poderia ser sentida em momentos significativos. As pessoas passaram a deixar flores em seu túmulo e a visitar o local, contando suas histórias e compartilhando risadas, como se Clara ainda estivesse ali. Ana, especialmente, continuou a honrar a memória da amiga. Em cada aniversário de Clara, ela organizava uma celebração na cidade, onde todos se reuniam para recordar a jovem que trouxe tanta alegria às suas vidas. Mesmo após sua morte, Clara se tornou uma parte indelével da comunidade, e sua história de amor e amizade nunca seria esquecida. A noiva que voltou para se despedir se transformou em um símbolo de amor eterno, e a experiência daquele velório especial uniu ainda mais as pessoas. A crença de que os laços do amor transcendem a vida e a morte se fortaleceu entre os habitantes da cidade. Aquela noite chuvosa e o evento misterioso na funerária permaneceriam gravados na memória de todos, não apenas como uma história de terror, mas como um lembrete de que, mesmo na dor da perda, o amor é uma força poderosa que nunca desaparece. Clara, a jovem noiva, continuaria a ser lembrada, não apenas como uma memória, mas como uma presença viva no coração de todos que a amavam. O responsável pela funerária, Sr. Barnes, era um homem rígido, que gostava de manter as tradições e o silêncio, tanto quanto era possível em um trabalho que lidava com a morte diariamente. Aquele prédio já havia visto muitas gerações de sua família trabalhando ali, e o Sr. Barnes estava determinado a continuar o legado. Contudo, havia algo sobre a funerária que o incomodava profundamente, algo que ele não admitiria em voz alta, mas que o fazia perder noites de sono. Uma presença, um peso constante, que ele não sabia explicar. Mas essa sensação começou a piorar quando ele foi confrontado pela história do antigo funcionário, Peter. Peter havia trabalhado na funerária por mais de 20 anos, dedicando sua vida a ajudar as famílias a despedirem-se de seus entes queridos. Era um homem meticuloso, que levava seu trabalho com seriedade. Poucas pessoas viam Peter fora da funerária. Ele não tinha muitos amigos, tampouco família. Sua vida estava, de certa forma, entrelaçada com os mortos. E isso não parecia incomodá-lo. Pelo contrário, muitos achavam que ele até preferia a companhia dos mortos à dos vivos. Ele era conhecido por passar longas horas após o expediente, sozinho, na sala de embalsamamento, sempre aperfeiçoando suas técnicas. Mas o que poucos sabiam era que Peter tinha um segredo sombrio que o ligava àquele lugar de maneira irremediável. Uma noite, como qualquer outra, Peter foi visto pela última vez. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele dia. Ele simplesmente desapareceu. Não havia sinais de luta, nem qualquer indicação de que ele tinha saído da funerária. Era como se Peter tivesse evaporado no ar, deixando para trás seu avental de trabalho e as ferramentas meticulosamente organizadas na sala. Após dias de buscas sem sucesso, a polícia local encerrou o caso, alegando que ele poderia ter simplesmente partido sem avisar. Mas aqueles que o conheciam não acreditavam nisso. Peter não era do tipo que fugiria de suas responsabilidades. E mais estranho ainda, ninguém havia ouvido falar dele em nenhum outro lugar depois de seu desaparecimento. Os anos passaram, e a funerária continuou com seu trabalho habitual. Mas algo havia mudado desde o sumiço de Peter. Funcionários novos começaram a relatar coisas estranhas acontecendo no prédio, especialmente à noite. O Sr. Barnes, que sempre foi cético em relação a fenômenos sobrenaturais, começou a notar pequenos detalhes que não conseguia mais ignorar. Ferramentas de embalsamamento eram encontradas fora de lugar, portas que ele tinha certeza de ter trancado estavam inexplicavelmente abertas pela manhã, e o mais assustador, ele ouvia passos nas salas vazias, sempre após o anoitecer. Certa noite, enquanto o Sr. Barnes revisava documentos no escritório, ouviu um som que o paralisou, um leve arrastar de pés, vindo do corredor que levava à sala de preparação de corpos. Era um som distinto,
como se alguém estivesse andando devagar, arrastando os pés pelo chão frio de azulejo. Ele sabia que estava sozinho no prédio. Nervoso, levantou-se e, com passos cautelosos, seguiu em direção ao som. Cada passo que dava fazia seu coração acelerar ainda mais. Quando chegou ao corredor, o som cessou. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. O corredor estava vazio, iluminado apenas por uma luz fraca e trêmula. Convencido de que estava apenas cansado, Sr. Barnes tentou voltar ao trabalho. Contudo, quando se sentou à mesa novamente, o som recomeçou, mais alto desta vez, e parecia vir diretamente da sala de embalsamamento. Sem pensar duas vezes, ele decidiu investigar mais a fundo. Ao abrir a porta da sala, o frio da noite pareceu invadir o ambiente, e a luz da lâmpada oscilou por alguns segundos antes de se estabilizar. Tudo estava exatamente como ele havia deixado, exceto por uma coisa: as ferramentas de embalsamamento que deveriam estar guardadas estavam dispostas sobre a mesa, como se alguém tivesse acabado de usá-las. O Sr. Barnes sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele rapidamente verificou a porta principal, que continuava trancada. Ninguém havia entrado. A única explicação lógica para aquilo o deixava em estado de negação. Estaria Peter de alguma forma ainda presente? Ele fechou os olhos e sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento irracional. Naquela noite, Barnes foi embora mais cedo do que o normal. Ao trancar a porta da funerária, algo chamou sua atenção pela janela. No fundo da sala de embalsamamento, ele viu uma sombra. Um vulto indistinto, mas que se movia com a familiaridade de quem conhecia o lugar. O homem permaneceu estático, incapaz de desviar o olhar. Mas quando piscou, a sombra havia desaparecido. Barnes começou a questionar sua sanidade. Estaria ele realmente vendo coisas ou havia algo mais profundo, mais sinistro, acontecendo ali? Nos dias que se seguiram, a presença se tornou mais intensa. Os passos no corredor, os objetos movidos, as luzes piscando. A sensação de ser observado nunca deixava o Sr. Barnes em paz. Até mesmo os funcionários mais antigos começaram a comentar que algo estava diferente no ambiente, embora ninguém se atrevesse a mencionar o nome de Peter. Foi então que uma jovem funcionária, recém-contratada, trouxe à tona o boato que circulava há anos. Ela havia ouvido falar sobre o antigo funcionário que desapareceu misteriosamente, e que muitos acreditavam ainda ao trabalhar na funerária. No início, todos riram da ideia. Afinal, quem acreditaria que o espírito de Peter ainda estaria ali? Mas à medida que os eventos inexplicáveis se tornavam mais frequentes, o riso foi substituído por um silêncio desconfortável. Certa noite, quando a funerária estava prestes a fechar, Barnes decidiu confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Ele estava determinado a descobrir a verdade. Munido de coragem e um pouco de desespero, ele foi até a sala de embalsamamento e, sozinho, começou a falar. Peter, se você está aqui, precisa parar com isso, disse, tentando manter a voz firme. O que quer que tenha acontecido, você não pode continuar assim. Deixe-nos em paz. O que aconteceu em seguida foi algo que Barnes nunca esqueceria. Um vento gelado percorreu a sala, e as luzes começaram a piscar violentamente. As ferramentas sobre a mesa foram derrubadas no chão com um estrondo alto, e então um silêncio tomou conta do lugar. No entanto, a sensação de que alguém estava ali com ele era inegável. Barnes começou a suar frio, seu coração disparado, mas ele permaneceu imóvel. E então, como se viesse de um lugar distante, uma voz sussurrante preencheu o ar. Eu nunca fui embora. As palavras eram quase inaudíveis, mas para Barnes, soaram claras como um sino. Seu corpo congelou, e ele sentiu uma presença ao seu lado, como se Peter estivesse parado ali, invisível, observando-o. Barnes saiu correndo da sala, seu coração martelando no peito, incapaz de acreditar no que havia acabado de acontecer. Ele sabia, naquele momento, que Peter realmente nunca havia saído. Algo o mantinha preso àquela funerária, e o motivo por trás disso era um mistério que talvez nunca fosse resolvido. Depois daquela noite, Barnes evitou ficar até tarde na funerária. Ele nunca mais ouviu a voz, mas os eventos estranhos continuaram.
Objetos movidos, luzes piscando, a sensação de que alguém estava sempre lá, observando. E assim, a lenda do funcionário que nunca saiu se tornou parte da história do Funeral Homes, um mistério assombrando as paredes da antiga funerária, deixando todos com uma única certeza: Peter ainda estava lá, cumprindo seu eterno expediente, sem jamais encontrar a paz. Os primeiros relatos vieram de coveiros e vigias noturnos que faziam suas rondas pelo cemitério. Eram homens acostumados ao silêncio e à solidão daquele ambiente, mas o que eles começaram a ouvir os deixou profundamente perturbados. Em meio ao vento que soprava entre as lápides, eles começaram a relatar ouvir um som incomum, um choro suave e insistente de uma criança. No início, acharam que poderia ser apenas o som do vento, misturado com os ruídos da noite, ou talvez até mesmo uma ilusão causada pela solidão e pelo cansaço. Mas, com o passar do tempo, o som se repetiu com uma frequência alarmante. A lenda logo se espalhou entre os habitantes da cidade. Algumas pessoas mais corajosas se aventuraram até a capela durante a noite para tentar ouvir o choro por si mesmas. Muitos voltaram com o rosto pálido, afirmando que, de fato, haviam escutado o som de uma criança chorando. Outros, mais céticos, riam e diziam que tudo não passava de invenção, uma história criada para assustar. Mas aqueles que ouviam o choro não podiam ignorar o fato de que o som parecia carregado de uma tristeza imensa, como se a alma de uma criança estivesse presa ali, clamando por ajuda. A origem dessa lenda, contudo, era desconhecida por muitos. O que poucos sabiam era que, décadas antes, uma tragédia havia ocorrido naquele mesmo cemitério. A história remonta a uma família da cidade, os Duprey, que sofreram uma perda devastadora. O casal, Sarah e Thomas Duprey, havia tido um único filho, um menino chamado Samuel. Samuel era uma criança alegre e cheia de energia, amada por todos que o conheciam. Mas a vida dos Duprey foi tragicamente interrompida quando, durante uma grave epidemia, Samuel adoeceu gravemente. Desesperados, Sarah e Thomas tentaram de tudo para salvar o filho, mas a doença foi implacável. Samuel morreu em uma madrugada fria de outono, nos braços de sua mãe. Inconsoláveis, os pais enterraram o menino no cemitério da cidade, e sua cerimônia fúnebre foi realizada na capela. No entanto, algo na morte de Samuel mudou Sarah para sempre. Ela não conseguia aceitar a perda e passou a visitar a capela diariamente, sentando-se nos bancos vazios e rezando, na esperança de algum milagre que trouxesse seu filho de volta. Durante meses, Sarah passou horas intermináveis naquele lugar, chorando e lamentando. Aquela capela, que antes era um lugar de conforto e paz, tornou-se uma prisão emocional para ela. Os habitantes da cidade começaram a comentar sobre o estado de Sarah, mas ninguém sabia ao certo o que fazer. Era como se a perda de Samuel tivesse quebrado algo dentro dela, e o som dos seus lamentos ecoava tanto nas paredes da capela quanto nas almas dos que ouviam suas súplicas. Certa noite, Sarah desapareceu. Seu marido, Thomas, procurou por ela em todos os lugares, mas sem sucesso. O último lugar em que foi vista, segundo os relatos, era na capela, onde os vigias noturnos afirmaram tê-la visto sentada sozinha, murmurando para si mesma, como fazia todas as noites. Contudo, depois daquela noite, ninguém mais viu Sarah. Seu desaparecimento foi envolto em mistério, e embora buscas tenham sido feitas, nunca encontraram seu corpo. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar na capela. Alguns diziam que o local parecia mais frio, mais sombrio. Mas o que realmente marcou o início dos estranhos eventos foi o choro que começou a ser ouvido logo após o desaparecimento de Sarah. O som de uma criança, que muitos acreditavam ser o próprio Samuel, começou a ecoar nas noites silenciosas. No entanto, o que era mais perturbador era que, em algumas ocasiões, aqueles que ouviam o choro afirmavam sentir uma presença dentro da capela, algo invisível, mas inegavelmente presente. Os rumores continuaram crescendo, até que o cemitério se tornou um lugar evitado após o anoitecer. Algumas pessoas, ao se aproximarem da capela à noite, disseram ter visto sombras se movendo pelas janelas, como se alguém estivesse lá dentro, embora a porta estivesse trancada. Outros relataram sentir uma mão fria tocar seus ombros enquanto estavam de costas para a capela, apenas para se virarem e encontrarem o local completamente vazio.
Por anos, a lenda da criança que chorava na capela foi contada e recontada entre os habitantes da cidade. Embora muitos tentassem evitar o cemitério à noite, sempre havia aqueles que, movidos pela curiosidade ou pela busca de respostas, se aventuravam até o local na esperança de desvendar o mistério. Uma dessas pessoas era o jovem Alex, um investigador amador de fenômenos sobrenaturais que morava nas redondezas. Alex havia ouvido as histórias desde criança e sempre se intrigou com a possibilidade de algo sobrenatural estar acontecendo na capela. Depois de pesquisar profundamente sobre o caso, ele decidiu que era hora de investigar por conta própria. Armado com uma lanterna, uma câmera e um gravador de áudio, ele escolheu uma noite fria de inverno para sua exploração. O vento uivava entre as árvores, e o silêncio era quase sufocante enquanto ele atravessava o portão do cemitério. Ao chegar à capela, Alex sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar parecia ainda mais sombrio do que ele se lembrava. A estrutura antiga parecia estar à beira do colapso, e a escuridão que envolvia o local fazia com que o medo se instalasse profundamente em sua mente. No entanto, ele não estava disposto a desistir. Queria respostas. Ele entrou na capela e começou a explorar o lugar. O chão de madeira rangia a cada passo, e o ar dentro da capela era denso, como se tivesse permanecido estagnado por décadas. Ao chegar ao altar, Alex sentiu algo estranho. Uma sensação de tristeza profunda, como se o ambiente ao seu redor estivesse carregado de dor. De repente, um som baixo, quase imperceptível, começou a encher o ar. No início, ele achou que era apenas o vento, mas então percebeu que era o choro de uma criança, suave, mas constante. O coração de Alex disparou. Ele ligou seu gravador, tentando capturar o som, enquanto vasculhava o lugar com a lanterna. Mas, para sua surpresa, não havia nada ali. O choro continuava, aumentando gradualmente, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Alex se virou rapidamente, iluminando todos os cantos da capela, mas não havia ninguém. Apenas o som persistente e o frio crescente. Foi então que ele viu algo que o fez congelar. No fundo da capela, perto de uma das janelas, ele notou uma pequena figura. Era indistinta, mas tinha o tamanho de uma criança. Alex engoliu em seco, incapaz de se mover. A figura estava parada, imóvel, mas o choro parecia emanar dela. Ele tentou falar, mas sua voz não saiu. O medo tomou conta de seu corpo. De repente, o choro parou. O silêncio foi ainda mais assustador, e a figura desapareceu como se nunca estivesse lá. Tremendo, Alex saiu correndo da capela, o gravador ainda em suas mãos. Quando chegou em casa, revisou as gravações, e, para seu espanto, o choro da criança estava lá, capturado em seu áudio. Ele sabia que havia algo na capela, algo que não podia ser explicado apenas com lógica. A funerária era gerida por uma família há gerações, os Dawson. Desde que o patriarca, Henry Dawson, a fundou, o local se tornou o principal destino final para os moradores daquela cidade. Era um lugar onde o silêncio parecia imperar, respeitoso e solene, como se a própria atmosfera tivesse aprendido a aceitar a morte. Entretanto, no porão, havia um quarto com uma porta trancada, uma porta que todos sabiam que não deveria ser aberta por nenhum motivo. A origem desse mistério remonta aos primeiros dias de funcionamento da funerária, quando Henry Dawson ainda estava à frente dos negócios. O porão era onde os corpos eram preparados para o velório, e o quarto em questão era usado, segundo diziam, para armazenar materiais de embalsamamento. No entanto, com o tempo, a porta foi fechada para sempre, e apenas Henry sabia o motivo. Quando questionado, ele sempre respondia de forma evasiva, dizendo que não havia nada lá dentro que interessasse a ninguém. Após sua morte, o segredo da porta foi passado para seu filho, John Dawson, que herdou a funerária e, junto com ela, a responsabilidade de manter aquela porta trancada. John, um homem prático e focado em seu trabalho, nunca deu importância às histórias que circulavam sobre o que poderia estar atrás daquela porta, mas manteve a tradição de seu pai e nunca permitiu que fosse aberta. Nem mesmo seus funcionários tinham permissão para entrar no porão sem sua supervisão. A verdade é que, ao longo dos anos, rumores se espalharam pela cidade.
Alguns acreditavam que Henry havia feito algo terrível no passado e que a porta escondia evidências de um crime. Outros, mais supersticiosos, diziam que a porta selava algo muito mais sombrio, algo que não deveria ser liberado. Ninguém sabia ao certo o que havia por trás daquela madeira envelhecida e das ferrugentas dobradiças, mas todos concordavam em uma coisa: o quarto transmitia uma sensação opressiva, um frio inexplicável que fazia qualquer um hesitar antes de se aproximar. Um dos funcionários mais antigos da funerária, um homem chamado Bill, trabalhava lá desde jovem e sempre respeitou a regra imposta pelos Dawson. Mesmo sendo cético em relação às lendas, ele nunca se atreveu a desafiar o mistério da porta trancada. Mas, conforme os anos passaram e John Dawson começou a envelhecer, Bill notou que seu chefe parecia cada vez mais perturbado. Ele frequentemente encontrava John no porão, parado diante da porta, como se estivesse refletindo sobre algo sombrio. O olhar perdido e a expressão cansada de John sugeriam que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. As coisas começaram a mudar quando John Dawson adoeceu gravemente. Sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, ele chamou Bill para uma conversa. O encontro ocorreu em uma tarde nublada, dentro do escritório mal iluminado da funerária. John, debilitado e com a voz fraca, olhou fixamente para Bill e disse: "Você é o único em quem confio para manter este lugar funcionando quando eu me for. Há algo que você precisa saber, algo que não pode ser ignorado." Bill, confuso, esperou em silêncio enquanto John lutava para encontrar as palavras certas. "A porta no porão", começou John, "nunca, sob hipótese alguma, deve ser aberta. Meu pai fez algo, e algo que nunca deveria ter acontecido. E agora, a única coisa que mantém o mal contido é aquela porta." Bill ficou perplexo. Até então, ele sempre acreditou que os rumores não passavam de histórias inventadas para assustar. Mas vendo o terror genuíno nos olhos de John, ele começou a duvidar de suas próprias convicções. "O que há atrás da porta, senhor?" perguntou Bill, tentando manter a calma. John suspirou profundamente, como se estivesse carregando o peso de décadas de culpa e medo. "Meu pai, ele fez um pacto. Um acordo com algo que não deveria existir. Eu não sei os detalhes, ele nunca me contou tudo, mas desde que aquela porta foi trancada, o que quer que esteja lá dentro ficou preso. Mas precisa continuar assim. Se a porta for aberta, e eu temo pelo que pode acontecer." Aquela conversa ficou gravada na mente de Bill por dias. Quando John finalmente faleceu, Bill se viu responsável por manter o segredo da família Dawson. Ele trancou a funerária e, com o passar do tempo, tentou esquecer o que havia escutado. Mas a curiosidade, ou talvez o medo, sempre o atraía de volta àquele porão, onde a porta trancada parecia pulsar com uma energia própria. Certa noite, quando a lua cheia iluminava fracamente as ruas desertas da cidade, algo inusitado aconteceu. Bill estava sozinho na funerária, finalizando o preparo de um corpo para o velório do dia seguinte, quando ouviu um som estranho vindo do porão. Era um leve arranhar, como se algo estivesse tentando sair. Ele congelou no lugar, o coração disparado. O som continuou, e com cada segundo que passava, ele parecia se intensificar. Lutando contra o medo, Bill pegou uma lanterna e desceu lentamente as escadas que levavam ao porão. Cada degrau rangia sob seus pés, e o som de arranhar parecia ficar mais alto à medida que ele se aproximava da porta trancada. Quando finalmente chegou ao fundo das escadas, ele apontou a lanterna para a porta. Por um momento, tudo estava em silêncio novamente. Bill começou a se questionar se tudo não passava de uma ilusão causada pelo cansaço. Mas então, a porta estremeceu. Um leve tremor percorreu a madeira antiga, e o som de algo pesado raspando do outro lado voltou a encher o ambiente. Bill recuou instintivamente, com a mente lutando para entender o que estava acontecendo. Ele sabia que não deveria abrir a porta, mas a curiosidade e o desejo de acabar com aquele tormento o consumiam. O que poderia estar lá dentro? Antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, um som alto ecoou pela funerária, o estalo da tranca se soltando sozinha. A porta, que deveria estar trancada com segurança, abriu-se lentamente, revelando uma escuridão profunda e impenetrável. O ar ao redor de Bill ficou denso, quase sufocante, e um frio cortante encheu o porão. Do outro lado da porta, algo se mexia.
Uma presença que não era humana, mas que emanava uma maldade indescritível. Bill sentiu uma pressão invisível empurrar para trás, como se o próprio ar ao seu redor estivesse vivo e cheio de intenções sombrias. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam travadas, como se a presença o estivesse segurando ali, forçando-o a testemunhar o que estava por vir. Uma sombra escura emergiu da escuridão além da porta, movendo-se de forma lenta, quase predatória. Não tinha uma forma clara, mas parecia distorcer o próprio espaço ao redor, absorvendo toda a luz da lanterna de Bill. Ele não conseguia gritar, não conseguia se mover. Tudo o que podia fazer era assistir enquanto aquela coisa avançava, cada vez mais perto. Quando a sombra finalmente o alcançou, Bill sentiu um frio penetrante invadir seu corpo, como se o próprio calor de sua alma estivesse sendo sugado. Uma voz baixa e gutural, vinda de dentro da sombra, sussurrou em seu ouvido: "Você abriu a porta." E então, tudo ficou escuro. No dia seguinte, quando os funcionários chegaram à funerária, encontraram o porão em completo caos. A porta trancada estava aberta, e Bill estava caído no chão, inconsciente, mas vivo. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, e Bill, quando finalmente acordou, nunca mais falou sobre aquela noite. Seus cabelos, antes castanhos, estavam completamente brancos, e ele evitava o porão a qualquer custo,